Muito boa noite, paz de Cristo para você que tem acompanhado todo esse desenvolvimento de todos esses vídeos que nós estamos fazendo sobre a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E hoje nós chegamos ao nosso vídeo de número 16. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3, o versículo 8 e 9, onde Paulo fala sobre a justiça de Deus, onde ele compara quem ele era, né? Quem o apóstolo Paulo era, e que quando ele compara com a justiça de Deus, quando ele compara com a supremacia de Cristo, então ele pesa essas coisas na balança e chega a algumas conclusões, e é essas que nós vamos tratar hoje. Primeiramente, eu vou ler para você o capítulo 3, o versículo 8 e 9 do livro de Filipenses. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada, se você quiser acompanhar, onde Paulo diz o seguinte: mas do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Esse é o texto que nós vamos estudar hoje. No último vídeo, falamos sobre as credenciais do apóstolo Paulo, onde, por exemplo, ele se declarou hebreu de hebreus, né? E agora, na sequência, o mesmo apóstolo Paulo chega à conclusão de que todos os méritos por ser judeu não eram nada se comparado aos méritos que Cristo nos proporciona. Ao considerar todas as coisas que o tornavam hebreu de hebreus, em comparação com a supremacia de Cristo, se torna evidente de que Cristo é muito maior do que ser um fariseu de fariseus. A principal palavra nesses dois versículos desse texto, ao meu ver, é a palavra justiça, que vem do termo grego dikaiosine. É usado algumas vezes por Paulo em suas cartas, normalmente sendo traduzida como justiça, e muito bem traduzido como justiça, mas o seu alcance é um pouco mais amplo do que simplesmente justiça. A ideia de justiça aqui é o enorme e fundamental problema da vida do ser humano, que é estar em comunhão com Deus, de que é eu me relacionar com um Deus justo, tê-lo sempre em meus pensamentos, temer ao Senhor e estar em paz com Ele. Nossa comunhão com Deus só é possível através de sua justiça. Justiça essa que, de acordo com minha conduta de vida, de acordo com o meu coração e atitudes, me permite ter comunhão com Deus, que nos justifica, ou seja, nos torna justos. Quase sempre, a justiça de Deus, na visão do apóstolo Paulo, tem a ver com a justa relação do cristão para com Deus. Então, ser justo, ou seja, praticar a justiça, na opinião de Paulo, é estabelecer esse relacionamento entre o justificado e aquele que nos torna justos. É como se ele estivesse tentando dizer que tentou ser justo pela prática absoluta da religião judaica e obedecendo às suas leis, mas que quando realmente encontrou a justiça, o que ele já conhecia se tornou lixo, esquibala, que significa lixo, esterco, e também pode significar comida para cães. Então, sim, se você comparar a prática religiosa, no caso aqui sendo o judaísmo como alvo de comparação com Cristo, a prática religiosa não tem proveito para nada
e torna-se lixo e comida para cães. Porque se você comparar a prática religiosa com Cristo, não tem comparação. A justiça da parte de Deus, então, não se baseia na lei, mas em crer em Cristo, autor e consumador da nossa fé. A justiça de Deus não é obtida, mas é recebida de graça. Deus a dá gratuitamente a todo que crer. Não se conquista por ações, obras ou trabalhos, mas é conquistada pela fé. Paulo está tentando explicar que de tudo que ele estudou, de tudo que ele praticou, ou seja, pela sua experiência religiosa, que, diga-se de passagem, era muito grande, o judaísmo não os levaria a Deus. Então, Paulo, que entendia muito sobre o judaísmo e que nos versículos anteriores fez questão de deixar isso muito bem claro, ele está dizendo que tudo isso, a prática religiosa que ele entendia tão bem, quando comparada à supremacia de Cristo, não era nada. E é isso que ele está tentando explicar aqui para nós. Não há um relacionamento justo com Deus, né? Paulo está tentando explicar que tudo que ele estudou, tudo que ele praticou, ou seja, pela sua experiência religiosa, não o levava a um relacionamento justo com Deus, porque esse relacionamento ele não vem pela observância da lei, mas pela prática da justiça de Deus, obtida pela sua graça. Quando Paulo diz no versículo 9, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, é com certeza uma declaração honesta de alguém que entendeu que de nós mesmos nunca poderíamos nos justificar, mas que através de Jesus, que criou todas as coisas e que estava desde o princípio e nos criou antes da fundação do mundo, através dele nós podemos ser justificados. Já que, segundo o mesmo Paulo, em sua carta aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, ele diz: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Então agora nada mais justo para nós que servimos a justiça de Deus, buscarmos sermos encontrados nele. Porque quando ele nos escolheu nele. Então agora o nosso principal objetivo de vida é sermos encontrados novamente nele. Então, resumindo esses dois versículos em poucas palavras, o principal que se fala aqui, o principal que Paulo está tratando aqui, é sobre a justiça de Deus, de nos tornarmos justos em Deus. Tudo é perda quando é comparado com a supremacia de Cristo. Qualquer coisa que você for comparar com Cristo é até uma comparação injusta, porque Cristo é infinitamente maior do que qualquer coisa. Eu preciso aprender a considerar tudo que me torna superior como lixo para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não porque eu sou um nada, não porque aquilo que eu sei é nada, mas porque Cristo é tudo. E ele é principal, ele é supremo, ele é além de todas as outras coisas. Eu não tenho a minha própria justiça. Eu não possuo justiça. Mas eu a obtenho quando, mediante a fé em Cristo Jesus, eu me torno justo, eu me torno justificado pela minha fé naquele que criou a justiça, Jesus Cristo. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.